Historicamente, o estado de bem-estar social é uma coisa que surge na Europa. E ele está ligado, em primeiro lugar, né, ao processo de modernização, de urbanização e de industrialização e aos efeitos muito negativos que esse processo teve nos países europeus, né? É muito curioso que a gente associa, em geral, o surgimento do estado de bem-estar social à luta dos trabalhadores, dos sindicatos, etc. O que é parcialmente verdadeiro, mas também é verdadeiro que em muitos casos, como no caso da Alemanha, por exemplo, foram os segmentos mais conservadores que viam horrorizados esse processo, digamos, de desagregação social, né? Que a morte daquele mundo agrário, organizado e muito cristão. O estado de bem-estar social ele é um pouco o produto desse conjunto de transformações muito rápidas e no fundo, assim, ele procurava estabelecer condições para manter a ordem social. Tem uma certa variedade, né? Se a gente olha para o modelo anglo-saxão, americano, inglês, ele é um modelo chamado de bem-estar, um modelo liberal de estado de bem-estar social, que em geral ele é mínimo, né? Ele oferece condições mínimas, o suposto, digamos, numa sociedade como os Estados Unidos, é que as pessoas elas devem conseguir viver do seu próprio trabalho, né? Existe até um caráter um pouco estigmatizante em você recorrer ao estado de bem-estar social, porque isso é um sinal de que você não é capaz de se manter nesse mundo. Tem modelos que são chamados de modelos conservadores, a Alemanha geralmente é uma boa representação disso, né, que é um modelo que foi meio que desenhado a partir do Estado. E você tem modelos mais radicais, que são eventualmente chamados de socialistas ou social-democratas, que é um pouco o caso dos países nórdicos, Suécia, etc., que esses sim, são estados de bem-estar social que procuraram eliminar a desigualdade, realmente reduzir ao máximo as desigualdades. No nosso caso, o estado de bem-estar social ele teve como efeito, na maior parte do tempo, digamos, sacramentar um certo fosso entre quem está dentro e quem está fora. Ele foi relativamente generoso, por exemplo, com os funcionários públicos excluiu de cara, né, de saída, excluiu toda a população agrícola brasileira, que na época que a CLT foi implantada era, sei lá, 60% da população brasileira de cara já ficou de fora disso, né? E ocupações como empregadas domésticas, como os ambulantes, etc. Todas elas são ocupações de milhões e milhões de pessoas no Brasil, né?